Bem-vindos ao Inspirar Podcast. Com muita alegria, o nosso 5º episódio. E hoje quem está conosco é Franciele Ferreira, ela que é arquiteta e vai ter muitas histórias inspiradoras, porque ela acabou de chegar da Feira de Milão com todas as tendências. Então, Fran, muito bem-vinda ao nosso Inspirar Podcast. Muito obrigada, Josi, pelo convite, primeiramente, né? Meu primeiro podcast, Olha. como eu falei. Inaugurando aqui nesse espaço incrível que tem todo o meu coração, que a gente criou aí para essa marca Desejo do Brasil, né? A Yustê, e que a gente trouxe muita experiência. E então, como a Josi falou, meu nome é Franciele Ferreira, arquiteta da FF Arq, mãe do Henrique, da Júlia, esposa do Dario, né, da Frame Café também, responsável aí pela criação de todo o espaço. E é com imensa alegria, então, que eu venho hoje compartilhar um pouquinho da minha viagem, que a gente faz todos os anos para a feira, né, de Milão, buscando tendências, então, para vocês, clientes, né? Então, trazendo o que o mundo está vendo em termos de arquitetura, de design, de materiais, de cultura também, né? As pessoas vêm se movimentando nesse mundo. As grandes marcas de luxo também estão cada vez mais trazendo esse olhar para o mundo da casa. E compartilhar isso com nossos clientes, né? É super importante para cada vez mais validar projetos, validar, então, espaços, os negócios dos nossos clientes, para que eles sempre sejam os diferenciais nos seus nichos, né? E a gente vê que a Yustê, né, vem cada vez se destacando mais, e sempre para a gente todos os teus sonhos, assim, tuas ambições em termos de marca, né? Para nós é um desafio sempre se superar. Né? Então, mais uma vez, obrigada e espero compartilhar muitas coisas bacanas com vocês. Com certeza. Inclusive, nós estamos aqui gravando este podcast diretamente da Sala Experiência da Yustê, esse universo maravilhoso que é Yustê Cosméticos. Mas, para começar, Fran, gostaria, então, de fazer uma pergunta para ti. Como começou a tua jornada na arquitetura? Para tu contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte, para ele poder te conhecer um pouquinho mais. Como é que foi essa tua descoberta para arquitetura e por que ela é tão importante na tua vida? Então, né, eu na época do colégio ainda, né, então eu sempre pensava em ser da área da saúde, dentista. E no final, bem no 45 minutos do segundo tempo, eu fui numa feira de profissões. E lá eu conheci, em Santa Maria, a área da arte e da arquitetura. E eu me encantei no exato momento. Uma coisa importante que tu falaste agora, na escola, tu teve a oportunidade de acessar, então, numa feira Isso aí. de oportunidades da escola? De profissões. Que a gente foi a Santa Maria. E lá, então, eu conheci o curso de arquitetura. Porque eu sou da primeira turma de arquitetos formados pela Unisc. A Univars ainda não tinha arquitetura. Unisc é na cidade de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, né? Isso e aí. A Univates é na cidade de Lajeado, Rio Grande do Sul. Isso aí. Então, para os meus pais e para mim, era um mundo muito distante a arquitetura, né? O que é arquitetura, né? Para os meus pais, digamos, mais ainda, né? E aí, para fazer a faculdade, eu teria que vir morar em Porto Alegre. E quando surgiu a oportunidade de ter próximo, que eu sou de Venâncio Aires, né? A minha residência, poder residir na minha cidade, estudar perto dali, que é Santa Cruz do Sul. E como eu tinha me encantado, então eu consegui validar esse meu sonho com os meus pais, porque eles tinham muito essa preocupação que eu fosse ir embora. Ah, dá para entender, né? A gente que é pai e mãe, a gente entende, né? A gente quer saber onde é que estão nossos pintinhos. Isso aí, porque odonto tinha na Unisc. Ah, sim. Então eu tinha que ser, então já vinha sempre com esse pensamento de ser dentista. E que idade que tu tinhas? Eu tinha 17 anos. Ok. Né? E aí tu resolveu fazer... Resolvi fazer arquitetura, então foi bem bacana, foi a primeira turma. Dessa turma de 50 alunos, 6 se formaram, eu e mais 5. Né? Então, assim que eu me formei, eu fiz mestrado na área também, em Santa Maria, na Federal. Então, na área de conforto térmico, né? E acústico. Então, eu sou mestre nessa área e atuo muito forte na parte acústica dos meus projetos corporativos, né? Então, gosto da parte técnica. E depois eu fiz uma pós em Passo Fundo de interiores, né? Então, eu sempre fui uma pessoa inquieta.
Ok. né, de buscar conhecimento. E logo que eu finalizei o meu mestrado, eu comecei a atuar na minha área, né, e de projetos, né, mais começando com a parte de interiores. E sempre buscando, como eu falei, visitações, feiras, sempre tentei me aprimorar e buscar o meu melhor, Ok. né? Então, E tu deste aula também. Eu conheço a Fran há alguns anos é, e eu lembro dela ainda quando ela estava dando aula, né, na verdade. universidade. Como é que foi? Isso foi importante para tua profissão? Foi muito importante. Eu dei aula durante 12 anos, foi uma trajetória bem importante para mim profissionalmente. Qual era a cadeira específica que tu Eu dava? dava aula de projeto, aula de conforto, então, né, que eu já era mestre na área, de interiores também, né, Uhum. e de desenho. Então, variava, dei aula durante 12 anos na Unisc e mais 9 anos na Univates. Ok. Concomitante foram as duas, então era bem desafiador, né? Eu já tinha a Júlia também, né? Não tinha o Henrique ainda. E durante um tempo, então, eu tinha dando aula em 2 universidades e com muitos projetos já em andamento, projetos de grande porte, né? Uhum. Então, E como é que foi esse teu convite para dar aula? Por que surgiu esse convite? então, eu finalizei o mestrado, numa sexta-feira, eu apresentei ele, isso me gravou Ok. muito. E aí comentaram na Unisc que eu tinha, finalizado, né, o curso lá, no mestrado tinha passado e tal. E aí na segunda me ligaram para mim dar aula. E aí eu fui na cara e na coragem, né, Foi um susto, foi mas tu um aproveitou a susto. oportunidade, então. É, isso aí, aproveitei a oportunidade, apesar que eu tinha recém sofrido um acidente bem grave, né, na minha vida, mas fui corajosa e o meu Então é importante até ressaltar, né, que apesar das adversidades, é importante nós aproveitarmos as oportunidades quando elas chegam. isso é um legado que o meu pai me passou, né? Então eu estava Olha. no hospital quando eu recebi esse convite, na verdade, eu tive um acidente no dia seguinte que eu finalizei o meu mestrado. E aí eu estava no hospital, eu recebi o convite, e eu fiquei bem triste por estar naquela situação, né, no hospital e saber que eu perderia essa oportunidade, né? Uhum. E aí o meu pai me falou assim, chamou um médico e aí perguntou para ele, ela teria condições de em 28 dias dar aula? E aí ele disse, olha, ela Gente. teria que fazer fisioterapia todos os dias, Aham. né? Talvez sim. E aí eu disse que eu iria. Ai, gente, que lindo. Isso é uma história, assim, que quem conhece, assim, a história, né, de resiliência, assim, né, Com certeza. E o teu pai foi muito importante neste momento, Foi. né? A importância de um pai e de uma mãe, né, É, que estão ali para apoiar o filho. é. Ele não deixou tu desistir. Porque ele falou, filha, se tu não for, outra pessoa vai ser chamada. Então, talvez vai demorar tempo para te ser chamada depois. Aham. Então, eu fui chamada, dei um ano, 2 anos de aula. Depois teve concurso, eu passei, Uhum. né? E aí na Univates também, eu fui chamada para dar aula, depois fiz concurso, passei também. Então, assim, mas a história, assim, foi bem realmente como tu falou, assim, de resiliência, de desafio, de encorajar-se, de pensar que vai dar certo, né? Então, eu Uhum. sempre fui uma pessoa, como eu falei, inquieta e Uhum. que não sei muito dizer não para as coisas, assim. Então, se tu me Ok. bota num desafio que nem hoje, para mim seria um grande desafio, gente. Eu gosto de falar, quem me conhece, né? Mas para mim aqui tá sendo um desafio mesmo. Mas tá Então, gostoso, tô tá gostando. gostoso, Eu sempre adoro, é. eu adoro desafiar as pessoas, né? Quando Isso elas, claro, aí. se sentem confortáveis. É. Fran, e deixa eu te pedir uma coisa. E tu acabou saindo dessa jornada na academia. Por que que tu não é que tu desistiu? Como que foi essa decisão? Porque decisões são importantes na nossa vida, né? Se Isso aí. a escolha que você não faz, alguém vai fazer por você. Escutei essa frase e nunca mais esqueci. Então, eu já tinha o Henrique também já na minha vida, então já eram 2 filhos no final Uhum, dessa carreira, né, da área dei aula em pós também, né. uhum. E aí eu estava realmente com bastante demanda de trabalho no meu escritório, né. Uhum. E aí eu via que eu estava sem muito tempo para mim mesma também, que é importante a gente ter o Perfeito, autocuidado, né. claro. E então eu peguei e resolvi, nesse momento, foi um momento também que o meu marido resolveu também ter um negócio, que é a Frame Café, Uhum. de estar junto apoiando ele, né. Olha que legal, eu acredito muito em casais que se apoiem, É, né. Até hoje nós viemos da Trinca diretamente para cá e uma isso das aí. coisas que o Flávio Augusto falou que faz total sentido para mim é que não tem como a gente ser uma pessoa no trabalho e outra em casa. Então os casais
que estão aí ouvindo a gente, que se apoiam, é muito importante. É olhar juntos para o mesmo caminho, né? Então, isto é importante porque a gente consegue construir juntos, é um sonho. O trabalho, ele faz parte da vida. Então, ele é um sonho e compartilhado a dois, ele pode ser muito mais gostoso. Então ele tinha esse sonho sempre de empreender. E aí, quando ele resolveu, então, ter a cafeteria, Uhum. foi um momento também que eu vi que eu poderia estar focando um pouco mais a minha energia, né, em colaborar com ele, em construir esse sonho junto com ele, e que deu super certo, né? Então, hoje a Frame aí é um lugar que as pessoas se conectam, se sentem bem. Isso também, a arquitetura também traz muito disso para o espaço. E eu fico tão feliz de poder, quando eu faço projetos para os clientes, a gente vivencia momentos com eles, mas ali eu vivencio diariamente, né? Diariamente eu vejo pessoas felizes ali dentro, compartilhando, e isso me deixa feliz e realizada profissionalmente. De Perfeito. ver que o que a gente faz, que o nosso trabalho como arquitetos é tão importante para deixar as pessoas felizes, promoverem momentos importantes, né, Uhum. para as pessoas. Perfeito. Então, só para a gente retomar um pouquinho para o ouvinte que está aí que não te conhece. A Fran se formou em arquitetura, foi para a academia dar aula e automaticamente tu estavas trabalhando também, né? E teve um momento na tua vida que foi importante tomar uma decisão e não passar mais dar aula, porque tu decidiu focar na tua carreira Isso aí. e também contribuir na jornada profissional do teu marido, Isso né? aí. Na Frame Café, e tu construiu o projeto, elaborou o projeto, e nisso tu despertou, pelo visto, para outro negócio também, né? Que é a Sim. arquitetura, mas além da arquitetura, e eu quero conversar mais aqui sobre isso, a arquitetura, a gente visualiza ela de uma forma. Eu falo isso porque a Fran faz vários projetos para mim, para nossa empresa, para a Iustê, mas eu conheço o trabalho dela. Para vocês terem ideia, para mim conseguir explicar um pouco mais, ela vai além do mobiliário, da parte estética de layout. Uhum. Ela faz a parte também de mobiliário, de como aquilo vai ser funcional. Então, eu diria que nós podemos citar 2 modelos de negócio que tu tens. Um é arquitetura e a outra é a parte de experiência. Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais para a pessoa que está ouvindo, mas simplificar de uma forma que a gente consiga entender. Tá. Então, hoje, cada vez mais, devido a grandes projetos que a gente já fez de sucesso, de cases, né, de sucesso, a gente vê que a arquitetura no meu trabalho, ela é, digamos assim, enriquecida mais ainda com a experiência, né? Ela que torna aquele projeto, aquele ambiente, aquele lugar encantador e que fica na memória das pessoas que por ali passam. Uma memória Né? afetiva por meio da arquitetura. Isso. Interessante. Então, a gente tem que cada vez mais, como empresa, né, criar esses momentos de memória, gravar de alguma forma. Então, através do olfato, através do tato, do paladar. Então, a gente tem que estimular, através da arquitetura, os 5 sentidos das pessoas. Eu já tô anotando aqui, galera. Aproveitem e peguem papel e caneta na mão para vocês estarem escrevendo, viu? Então, 5 sentidos são fundamentais de estimular nos seus espaços comerciais. Então, você que tem uma loja, um bar, né? Qualquer área que você receba pessoas, clientes, Ok. vocês têm que se preocupar se eu estou gerando, né, uma experiência, né, dos 5 sentidos que a gente tem. Né? Quais Então, são eles? Quais são o os 5? olfato. Tá. Né? Então, um aroma bacana, vai ser um aroma específico da tua marca. Ok. Vai ter o paladar. Paladar. Que nem aqui a gente tem, olha que maravilhosa aqui. Hoje a gente tem uma sim, soda. verdade. né? A Fran que trouxe essa solução para nós. É, É um drink exclusivo da Iustê, nas cores da Iustê. isso aí. Então, é aproximar, né? Dentro da nossa cultura e da nossa comunidade, fortalecer a marca da Iustê. Foi a Fran que trouxe isso para nós. Isso aí. Então, a questão do tato. Daqui a pouco essa poltrona tão agradável, passar a mão, perceber o seu toque, o seu tecido, né? Tudo é pensado, e isso é incrível, porque o nosso cliente, o nosso consumidor, ele se sente muito importante, ele se sente especial. Nossa, eles cuidaram de todos os detalhes. E a arquitetura
possibilita isso para nós empreendedores. Isso é fantástico. Isso aí. O visual, então, desde ter um espaço comercial, como é que o olhar do seu cliente vai estar passando por teu espaço? Qual vai ser o lugar que ele vai se deixar o olhar preso, querendo entender o que é aquilo ali, por que aquilo tá me chamando a atenção, por que vão me levantar, vão me direcionar até aquele lugar para conhecer, me instigar, né? Então, são todos esses sentidos que fazem um espaço realmente se conectar com os usuários. Eu acho que eu perdi um. É olfato, paladar, tato, visual. E qual é o quinto? Olfato, o cheiro, né? O aroma, o paladar, a audição. A audição. Então, a gente também sempre comenta os clientes terem playlists, né, específicas da sua marca. Então, tem várias lojas hoje que tem a sua playlist que compartilham com seus clientes. Então, eu mesma tenho de 2 clientes meus que eu adoro as playlists e deixo tocando no meu carro. Então, você que tem espaço comercial, cria a sua playlist. Né? Então, olha que legal, eu até posso compartilhar que aqui na Yuste nós temos a playlist, nós fizemos um card e quando o cliente, né, recebe o pedido da Yuste por e-commerce, ele recebe o card com as nossas playlists, daí tem a playlist para acordar, tem a playlist para o foco, tem a playlist de meditação, é bem legal, é bem orientado, então a gente também fez essa curadoria, porque nada mais é que uma curadoria, né? E é personalização. Então, cada vez mais as pessoas procuram a personalização também. Algo exclusivo, algo que elas sintam que foi feito para elas. Porque a playlist do teu espaço foi feito pro teu cliente. Perfeito. Né? Então, não é algo que tu botou a rádio tocando, ou uma playlist aleatória, alguma coisa que tu criou, tu tirou esse tempo, tu criou essa curadoria pro teu cliente. Tá. Agora, tu me explica. Vamos pensar na Yuste como para facilitar para as pessoas entenderem. Eu vou contratar a Fran para fazer o projeto da sala de experiência da Yuste, que nem nós fizemos aqui. Mas tem uma outra coisa que isso nós podemos chamar como esse projeto de arquitetura? Sim, de arquitetura. De arquitetura, e de design, né? De design. E a outra parte? Como é que é esse teu outro trabalho? Que é da experiência, né? Isso. Experience, que a gente chama, né? Então, a gente tem o trabalho do design, do produto, do espaço como um todo, que a gente vai estar aliando o mobiliário, a iluminação, todos os elementos que compõem esse espaço. Mas também, né? A gente tem um novo produto aí, que a gente traz o quê? Uma experiência completa para o cliente, né? Para o cliente que me contratou e como para esse cliente trazer para o seu cliente final. Que foi o caso da Yuste, né? Então, a gente criou um produto, né? Que a Josi, a Yuste, vai estar sempre presenteando em eventos específicos, né? Então, toda uma caixa de experiência que também estimulem os 5 sentidos numa caixa. Então, a gente vai ter o paladar, a gente vai ter olha, o isso já é spoiler, vocês já estão recebendo a informação antes de sair quentinha, mas pode falar, eu adoro compartilhar. É verdade, então o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Então, vai ser aquela surpresa que as pessoas vão receber, né, Josi? Que Sim. a Josi já viu, já testou, já aprovou. Super. Né? E que vai fazer todo o diferencial para essas pessoas se conectarem com a marca. Então, como a gente está conversando, arquitetura, arquitetos, né? A gente pode criar um projeto, cada um tem o seu olhar. Mas a gente tem que ir além, né? A gente já tem que ter um diferencial. E hoje eu vejo que o meu escritório, o meu olhar é trazer esse diferencial. É de buscar experiências que tu vai elevar, né, o teu nicho de mercado, tu vai elevar, vai trazer mais um glamour, mais conexão com as pessoas. Então, né? Antes de tu criar o projeto, tu pensa quem é o cliente dessa marca, dessa empresa. Nós estamos falando agora de projetos corporativos, não residenciais, né? Isso aí. Então, como é que a gente iria impactar com essas pessoas, que nem no caso desse... Que é a experiência de marca, né? Isso aí, que esse movimento específico é a gente impactar influencers, né? Pessoas da área, né? Que a gente tem que estar se conectando com a marca. Então, como é que a gente iria impactar e fazer a pessoa criar aquele desejo, né? Cada vez mais aquele desejo, aquela paixão, saber que aquela marca tem um cuidado todo diferencial com a gente. Então, aí você tem esse cuidado diferencial e a gente trouxe nesse produto, nessa caixa aí que a gente criou, né? Que vocês logo vão poder ver todos os elementos que vão ter, né, nesse box, que vai ser incrível. Então, muito disso é de pensar em cada cliente no meu escritório
tem um pensamento diferente. A gente não vai repetir as coisas nunca, jamais. Porque a gente vai estudar o contexto do cliente, produto, né? E para quem a gente quer atingir, qual é a faixa etária, a classe social. Então, a gente vai feito todo um levantamento para a gente conseguir realmente ser assertivos, né? Uhum. E esse teu trabalho está muito linkado também com as estratégias de marketing. Interessante isso, né? Arquitetura aliada ao setor de marketing, departamento altamente estratégico, que é também linkado muito ao comercial. Então, vejamos: arquitetura, marketing, branding e vendas. Isso é um link, isso é um casamento muito interessante, que talvez muitas empresas não estão despertando o seu olhar. Inclusive, isso faz com que nós conseguimos construir com mais propriedade a nossa comunidade. Com toda certeza. Porque a gente consegue trazer toda essa atmosfera, tudo que a marca respira, a cultura de empresa, por meio desses 5 sentidos. Seja na sala de experiência, seja no ponto de contato que a pessoa tiver com a marca, né? Eu acredito muito nisso. Seja na embalagem, na necessaire, o atendimento, como que a pessoa vai ser recebida. Isso tudo faz parte da experiência, né, Fran? Tudo, desde o começo, como vai ser recebida na entrada do teu espaço, que nem aqui a gente tem toda uma lona com luz no teu espaço, que é incrível. Verdade. Então, Ano passado nós fomos para Milão também e foi importante eu, como empreendedora, estar com a Fran e poder viver isso, porque juntas nós construímos a ideia e a concepção, né, Fran? Tu não teve tanta dificuldade também de me explicar as coisas, porque tudo eu gostava, porque eu vi na prática. Então, você empreendedor, importante também se abrir a essas novas ideias, ir viajar, ter afinidade com o seu arquiteto. Isso também é importante, né? Como é que é esse universo cliente e arquiteto? Como que funciona isso? Eu me considero uma pessoa, assim, bem flexível, né? Então, eu gosto sempre de entender muito bem os anseios dos meus clientes, né? Porque cada um tem um gosto, né? Gostos, Cada um cores tem e amores. cada um tem uma necessidade, né? E traduzir isso em realmente algo que seja funcional, que seja palpável para ele, né? Então, não criar alguma coisa que daqui a pouco ele não consiga concretizar e daqui a pouco se frustre, né? Então, sim. tem que ter todo esse cuidado hoje em dia, porque hoje em dia tá tudo muito, né, no celular, né? Então, a gente não tem noção, às vezes, dos valores das coisas. Verdade. A gente se apaixona por algo e quando vê, a gente não consegue adquirir aquilo ali, e às vezes a gente se frustra, né? Ai, que pena, vai ficar pra uma próxima. Então, a gente tem que cuidar muito quando a gente projeta, o que a gente coloca no nosso projeto, Sim. né? Tem que ser funcional também, né? Tem que Isso. ser Mas real. realmente ser execuível, né? O negócio acontecer realmente. Que saia do papel e que torne aquela pessoa realmente feliz e completa. Né? E voltando da questão da feira, esse ano também, a gente vê essa questão da experiência, foi muito bacana. Um momento que eu vivenciei lá, de uma marca brasileira. Olha que legal. Que foi muito bacana, uma marca brasileira, que a gente se orgulha muito de ver nossas marcas, né? Então, no mundo, está na Fuori Salone, que é o quê? A gente tem a Milão, então é onde acontece anualmente a maior feira de design no mundo, acontece em Milão em abril. Fora da feira, a cidade toda ela respira arquitetura, respira design. Então, os bairros todos são as grandes marcas, designers, jovens arquitetos, estão expondo seus produtos. Então, todas as lojas, elas estão recebendo as pessoas para mostrar algo, nem que é uma loja de roupa, ela vai ter alguma decoração diferente naquela semana que traduz a questão do design da arquitetura no teu espaço. E aí, eu estava caminhando por uma dessas ruas, né, famosas e gostosas da Itália, e daqui a pouco eu sinto um cheiro, um aroma. Eu pensei, meu Deus, mas esse aroma eu conheço. Olha só, o olfato, né? Gente, Pegando. esse aroma eu conheço. Mas o que é? Eu fui caminhando e tinha uma fila, assim, na frente logo tinha uma loja da Hermès. E do lado tinha uma fila numa outra loja, que não era uma loja da Hermès. Pensei, ué, que loja é essa? No que eu olhei, era a loja da Melissa. Olha que incrível, uma marca brasileira. Com uma fila enorme para entrar. Né? Através de que eu fui instigada através do aroma,
meia quadra antes, eu estava sentindo o aroma do típico da melissa, que quem conhece, nós mulheres, né? Mães Uhum. de meninas, às vezes também. Quem de nós já não usou uma melissa uma vez na vida, né? Verdade. Ou desejou, né? E isso aí. Então, o cheirinho de melissa tava na rua. E no que eu olho para dentro da loja, a gente não via as melissas, a gente via um monte de balões com o plástico semelhante até a questão do material Que eles usam que eles para usam. fabricar os seus Isso, calçados. que é plástico, então eram balões, bolas, digamos assim, em Uhum. tons que é os tons das tendências também, dos rosas, os tons de rosas e vindo mais para um vermelho quente, deixando o espaço totalmente instagramável. Uau! Então, assim, fiquei muito orgulhosa. Muitos compartilhamentos, então. Lugares instagramáveis são muito importantes ainda. Então, continuem. Continue. Podemos continuar investindo nisso. Devem, porque todos os espaços que eu passei, os mais coloridos e ousados que realmente tu via, que era só para aquele momento da feira, era o que tinha fila para tirar foto, é o que tinha fila para entrar. Então, as pessoas gostam desse momento, né? De Uhum. desconexão, de às vezes, com amigos também vão estar junto. Então, Fica divertido. fica divertido. E conversa muito com a bem isso. linguagem da marca, né? Eu que sou uma especialista em branding, eu gosto muito de falar o valor que a marca tem, as oportunidades que ela tem de conversar com o seu público. Então, a Melissa, inteligentemente, encontrou uma estratégia para atingir positivamente seu público, que é gerar essa experiência. Nem apareceu, então, o produto, mas ela conseguiu engajar por meio do olfato e também da experiência de poder viver aquele espaço instagramável, o momento de diversão com o seu público e com novos públicos. Então, além do público que estava lá, nós somos o exemplo hoje, que nós estamos aqui falando da Melissa, né? E esse podcast vai para milhares de pessoas. Então, parabéns, Melissa. Fica aqui a minha admiração a quem criou essa estratégia, porque eu realmente gosto e valorizo muito. E é por isso que eu te trouxe aqui hoje para falar sobre isso, Fran. E eu queria entender melhor como que funciona o teu escritório. E depois eu quero voltar para a feira. Mas só para o pessoal entender como que funciona, Fran. Tu é independente, tu tem um escritório, como é que as pessoas fazem se elas querem te contratar? Como é que funciona? Qual é o processo? Então, eu tenho um escritório com uma equipe maravilhosa de arquitetos. Eu tenho mais 4 arquitetos além de mim, mais estagiários. Tenho todo também meu ecossistema que está por trás, né? De vários braços, né? Digamos assim, do meu trabalho. Então, como eu falei, hoje eu sou uma especialista em trazer experiências, né? E soluções para os clientes. Então, não só trazer uma experiência, mas trazer já ela pronta, uma solução palpável, né? Para te realmente só validar. Então é interessante isso. Tu focou na dor dos teus clientes, que isso tu identificou na jornada de trabalho, esse problema, essa dor do cliente? Na conversa com ele? Na verdade, eu sempre fui uma arquiteta que gostava de trazer algo, como tu falaste, algo a mais, né? Então, assim, o cliente vinha com uma necessidade, eu trazia o que ele precisava, mas um uso a mais, uma experiência a mais, né? E aí, muitas vezes, acabava que ficando, que eu ia trazer um novo uso, ele iria descobrir qual vai ser o produto que ele ia colocar ali. E aí, daqui a pouco, eu pensei, mas por que não já trazer qual vai ser o produto? Qual vai ser o drink que a Yustê vai servir? Não só simplesmente dizer pra Josi, ô Josi, tu teria que ter uma bebida para receber teu cliente, né? Diferente, daqui a pouco... Eu pensava, o que será que podia ser? Um suco? Claro, porque nós empresários, muitas vezes, nós estamos muito envolvidos dentro da nossa operação. E tem uma frase que eu ouvi muito e que fez muito sentido para mim na Gramado Summit, que foi da Patrícia Brasil. Ela falou o seguinte: quem está dentro da garrafa não lê o rótulo. Muitas vezes, nós estamos dentro da nossa garrafa e nós não percebemos todas as oportunidades que o nosso negócio dá para gente, oferta, né, para o nosso ecossistema também. Então, acredito que o teu olhar de business também, o teu olhar comercial e de arquitetura potencializa isso nos clientes. Potencializa e cada vez mais eu vejo como os clientes veem isso sendo um diferencial. Isso, eu queria te perguntar. Tu nota que os clientes entendem isso? Eles gostam? Entendem, inclusive até hoje ainda fechei um projeto onde o cliente comentou: eu preciso que tu traga o teu olhar, traga essa inovação para o meu negócio. Então eu não consigo ver outra pessoa
para fazer esse meu projeto virar algo excepcional, né? Extraordinário. Olha, eu Então, até diria agora aqui, que tu nem sabe o que eu vou falar, mas eu até diria que escritórios de marketing que estão querendo uma contribuição no seu trabalho para surpreender o seu cliente, talvez tenha que conversar com a Fran ou com arquitetos que entendam disso. É. Porque talvez é um link, é o marketing com a arquitetura novamente. E tu falaste uma coisa importante aqui. Como é importante nós profissionais olharmos para o nosso cliente com uma escuta ativa para identificar a dor do nosso cliente. E uma coisa importante também, gerar valor não é sobre o que a gente quer, e sim sobre o que o nosso cliente precisa. Isso é mais importante, né? Então, até quando eu dava aula também, né, na universidade, eu sempre dizia, a gente não tem que fazer um projeto bonito para o teu cliente, né? Não é a pessoa física, né? Ou que seja o CNPJ, né? Não é para a IUST, mas é para cliente que vai consumir IUST. Né? Como ela vai se conectar naquele espaço que ela vai ali ser recebida, então seja uma loja, seja qualquer restaurante, seja qualquer espaço comercial, um consultório médico, né? A gente não vai poder estar fazendo do estilo que o médico gosta, o estilo particular dele. Né? A gente tem que fazer como a gente quer que essa pessoa se conecte, que tu quer que ela sinta naquele momento que ela entrar no teu espaço. Tranquilidade, inquietude, olhar, despertar alguma curiosidade. Então, assim, tu tem que ver qual vai ser o teu olhar para aquele momento que aquela pessoa vai ter que ter naquele espaço. Entender o que tu quer trazer para ela. Entendi. É entregar, então, o que o cliente quer, mas solucionar o que ele precisa. Isso é importante. E existe uma inteligência nisso também de fazer essa leitura, né? Entregar o que o cliente quer, mas solucionar o que o cliente precisa, ou o paciente. Isso aí. Então, e potencializar, como eu falei, né? Então, tem o projeto que a gente fez e que a gente potencializa realmente, que a gente sabe, quanto mais o cliente ficar no teu espaço, mais chance de ele comprar e comprar mais. Olha só, então isso é importante. Quanto mais tempo o teu cliente ou paciente ficar no teu espaço, mais ele vai investir. Então, tem até dados. Se tu conseguir deixar a pessoa 7 minutos num provador de roupa, ela vai comprar. Né? Então, como é que tu vai cuidar? O provador vai ter que estar bem climatizado, vai ter que ter uma iluminação boa, tu vai ter que se preocupar em botar um conforto também para ele, seja para ele sentar, para ele ficar com o pé descalço. Tudo que tu promover de conforto para aquele provador vai fazer que a pessoa não tenha problema se não serviu, tem que trocar. Ela vai aguardar vir uma outra peça, não vai ficar inquieta e pensar, eu desisti, vou embora. Né? Então, assim, quanto mais tempo tu deixar, foi como a gente fez o projeto do supermercado aqui no shopping, né? Na época, o Passarela, né? Agora atual, onde a gente trouxe a ideia de trazer um espaço gourmet e uma cafeteria dentro do supermercado. Isso foi inovador? Isso foi premiado nacionalmente, eles ficaram com terceiro lugar em projeto de arquitetura de mercados e em primeiro lugar em inovação na área de supermercados no Brasil. Olha só, então o seu negócio pode inovar por meio da arquitetura. Soluções de arquitetura podem trazer novas formas de você gerir o seu negócio, para monetizar mais, para ganhar visibilidade, porque hoje o dinheiro não está no banco, ele está na atenção, isso é importante. E a arquitetura consegue promover essa atenção para o nosso negócio, por meio da experiência, por meio do boca a boca. Isso aí, e da conexão, e é assim, nesse caso, tendo esses espaços que te convidam a permanecer mais no mercado, era a ideia de que a gente trouxe a ideia pro cliente, né, pro cliente, que vai uma família, muitas vezes um marido, uma mulher, ele podia ficar tomando um chopp ou curtindo ali tinha parrilha, uma pizza, enquanto que a mulher fazia as compras. Nossa, achei fantástico essa solução. Foi isso que a gente trouxe na época para vender a ideia pro supermercado, né, porque a ideia era só fazer um supermercado, né, então a gente trouxe esses dois nichos para dentro e validamos no momento que a gente apresentou.
foi validado, eles logo aceitaram a ideia, que era bem inovadora, mas que eles acreditavam que tinha um potencial e que realmente até hoje é muito comentado. Exatamente. Né? As pessoas gostam. Eu até te dou a liberdade para falar sobre um projeto que eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, que foi feito num dos nossos empreendimentos, o 386 Business Park. E lá nós fizemos uma obra BTS para um cliente nosso. E a Fran, a gente sempre dá muita liberdade para te criar os projetos. Eu queria que tu contasse um pouquinho por que tu concebiu aquele projeto daquela forma, porque ele tem várias coisas diferentes que esse cliente consegue gerar de experiência para o seu cliente. E também para todo o seu ecossistema, inclusive para os seus profissionais, porque na medida que tu tens um ambiente confortável, um ambiente acolhedor para os teus profissionais, tu consegue também fazer com que mais pessoas queiram trabalhar na sua empresa, com que mais pessoas permaneçam e gostem de fazer parte dessa empresa, porque o conforto também é importante no dia a dia. Com toda certeza. Quando veio a ideia desse projeto, desse cliente, né, a gente estudou... Quantos mil metros quadrados tem? São quase 4.000 metros quadrados. Tá, é um pavilhão. É um pavilhão e uma área administrativa, né, de 3 pavimentos mais um rooftop. Então, E é um negócio, só para contextualizar, é um negócio da área de estética, mas é uma fábrica, né? É uma fábrica, isso aí. É uma fábrica, a gente pode dizer a marca também, que é a marca Medical Sun, isso aí. Que é de um grande parceiro nosso, que é da Dedé, que é do Maurinho, né, da família aí. Santos. Exatamente. Então, eles precisavam de um espaço, né? E aí... Eles precisavam de uma área maior de fábrica e um espaço corporativo. Né? Era a necessidade deles. Okay. Então, dentro disso, a gente estudou um pouco como é que eles lidavam, né, com a parte do cliente final. Então, a gente viu que eles gostavam de ter um relacionamento mais próximo, que eles se tornam muito familiares, né, com seus clientes e parceiros, que eles têm essa conexão, né? Eles são, sim, muito. Eles gostam de muito bem receber as pessoas, né? Então, a gente via neles essa questão do acolhimento. E da preocupação do treinamento, de as pessoas entenderem muito bem como é que a importância do equipamento deles, que é algo diferencial, que é inovador. Então, que as pessoas tivessem esse tempo de aperfeiçoamento dentro da fábrica também. Então, a gente trouxe para eles, no programa de necessidades, um auditório, onde é que então pudesse ser feitos dentro da empresa mesmo, os treinamentos, né, de equipamentos, lançamentos também. A gente trouxe, então, uma área de experiência. Então, onde as pessoas podem lá, as esteticistas e médicas que vão comprar um equipamento, fazer um treinamento específico com a parte da engenharia e as esteticistas da empresa, da Medical Sun, de como é que se usa aquele equipamento. Então, tem todo um acolhimento, uma questão da acústica, então, o visual do ambiente é propício para o relaxamento. Então, a gente consegue contar uma história também, que eu vi que tem uma parte ali na recepção, né? Tem toda a história também que conta na chegada. Como é que foi a história de toda da empresa, tem o showroom dos produtos, tem uma cafeteria, porque como eles fazem muito, então a gente acreditava que eles iriam fazer cada vez mais treinamentos e eventos, a gente sugeriu de ter uma pequena cafeteria. E que é muito utilizada realmente. E é um dos lugares que mais concentra pessoas, isso aí, né? Que é logo na chegada. Reúne pessoas. O pessoal já se sente bem, já chega, já pede um café, se senta na bancada, já pega um lanchinho. Então, é muito bacana, porque ficou um espaço acolhedor, realmente. E para culminar todo o sucesso que foi esse projeto e que é hoje esse empreendimento, a gente criou um rooftop. Mas um rooftop, como assim? O que é um rooftop, para quem está escutando e não entende? O que é um rooftop? Então, a gente criou no último nível, devido à visual maravilhosa que a gente tem do 386 Business Park. A gente tem toda a visual da 386 e do Vale. Então, a gente consegue se conectar com o interior, digamos assim. E como eles recebem clientes do Brasil todo, ter esse visual do Vale é encantador. Sim. Então, a gente tem nessa última laje um espaço de convivência. E isso é chamado de rooftop? Isso é chamado de rooftop. É um espaço, né, que tu vai criar um momento de conexão de pessoas. Então, ali a gente fez uma área gourmet,
né? E uma área, então, de receber, de estar, de contemplar os visuais. E ali, então, a empresa Medical Sun faz todos os lançamentos, quando são feitos aqui, quando não são feitos em São Paulo, né? Uhum. Mas quando são feitos Ou aqui. fora no exterior E também, que eles estão fora, indo em para. Miami também. Exato. Então, eles potencializam muito as conexões nesse espaço. Então, as pessoas se sentem cada vez mais a família, mais próximas à marca, né? A família deles. É verdade, porque eu já fui lá, vivi essa experiência e realmente foram momentos que eu não esqueço. Estão guardadinhos aqui na minha memória. Foi a cereja do bolo, né? Inclusive, quando a gente chega, logo a gente consegue também encontrar uma recepção que já fala, já conta toda a linguagem da marca e conta a história. O que eu gosto muito também dos projetos da Fran, eu tenho certeza que mais profissionais se atentam a isso, é como eu vou impactar as pessoas que aqui vão chegar. E contar história é uma boa forma também de nós construirmos a nossa marca, valorizarmos a nossa marca, não esquecermos de onde a gente veio. E vocês conseguiram de uma forma inteligente, por meio de uns painéis iluminados, né, especificamente, Uhum. contar a história, e eles podem ser mudados conforme eles acharem mais, porque nem agora já mudaram os painéis, que eles têm agora um grande marco de ter essa empresa, então, em Miami, nos Estados Unidos. Então, a gente já percebe que já se trocaram um pouco ali os momentos da história deles. Então, legal ver esse crescimento orgânico da empresa, né? e muitas vezes tem uma empresa agora que eu tô atendendo, e quando a gente comentou de ter essa questão da história, às vezes não percebem como é importante isso. Ai, mas Marcos, será são colocar marcos. isso? Uma empresa de 50 anos, né, que eu tô atendendo agora. Então, assim, mas às vezes não vê, assim, tanta necessidade. Pessoas se conectam com histórias. Então, qual é a sua história? Provavelmente muitas pessoas, tanto profissionais quanto clientes e parceiros, querem saber a história da sua empresa, a sua jornada de vida. Então, são oportunidades que nós temos de contar a nossa história por meio da arquitetura, por meio de um vídeo, por meio de vídeos no YouTube. Porque muitas vezes a gente não consegue conversar com as pessoas todos os dias, né? Para elas poderem contar a nossa história. Então a gente precisa buscar as ferramentas para saber contar a nossa história. E a arquitetura é uma boa ferramenta, então. A gente tem que ter esse olhar de trazer isso para o cliente. Né? Que é importante, que vai se conectar com as pessoas, que vai potencializar e fortalecer a marca. Tu contando a história da empresa, muitas vezes tu não conhece aquela empresa. Aí tu chega, mas 50 anos de história. Eu quero te fazer uma provocação agora. A arquitetura é uma profissão muito importante, né? Tu considera a arquitetura venda também? Com toda certeza. Eu adorei a tua resposta, porque eu acredito que todas as profissões vendem. Então, a arquitetura precisa também saber se vender. Diante dessa minha fala, eu quero te fazer uma pergunta. Tu vende para o mesmo cliente? Esse teu cliente compra mais vezes o teu projeto? Com toda certeza. Sim, eu tenho clientes que já fizeram 24 contratos comigo. Olha, cliente, gente! Né? Então, assim, sou muito feliz e grata, né? Sempre de ter esse feedback, esse retorno dos clientes. Então, dificilmente eu fico num projeto só, né? Tu também já é sim. Uma cliente já de muito tempo. E eu acho que é isso que é importante. Quando tu consegue mostrar o trabalho, validar o teu trabalho com o teu cliente, fica sempre mais fácil se teu cliente indicar para outro. E como a gente mesmo escutou hoje de manhã, né, essa questão de ter uma indicação, né? Como é importante quando tu vai ser indicado. É verdade, né? é confiança. Indicação é confiança. Isso, valida o teu trabalho. Valida o teu trabalho, incrível. Indicação valida o nosso trabalho. Sensacional. Mais que qualquer outra coisa, né? E tu sabe que eu falo uma coisa importante também nessa parte de venda. Vender uma vez, todo mundo pode. Isso aí. Agora, a prova de que realmente nós temos sucesso no nosso canal de venda é a segunda, é a terceira, é a venda recorrente. Então, vale a pena a gente cuidar bem do nosso cliente, do nosso paciente. A maior prova disso é quando ele fica em casa, quando ele continua comprando da gente e comprando mais produtos. Isso. Eu acredito que a gente pode vender mais para o mesmo cliente. E muitas vezes a gente esquece disso. E a gente já pensou que esse mesmo cliente está precisando coisas que ele nem sabe? E o que é o nosso dever como
empreendedor ou como solução de negócio. Saber mostrar para esse nosso cliente ou paciente que ele precisa de mais coisas e que aqui ele vai encontrar. Então, eu acho que tu tá dando uma boa lição de vendas para nós. A arquitetura dando uma boa lição de vendas para nós. Adorei, Fran. Que é muito que eu hoje faço, se for pensar. Eu Aham. tenho um ecossistema, né? Um grupo de clientes em que eu posso estar constantemente trazendo ideias para eles. Verdade. Eu né? sempre digo, o Juca e a Fran são uma boa dupla, porque o Juca só liga, Fran, tal coisa, e ela, vamos fazer. Então, Isso aí. também é importante para o empreendedor ter essa segurança de saber com quem pode contar, Isso. com quem pode confiar. E se tu desperta isso nos empresários, é porque tu conquistou isso, tu e tua equipe, né? Isso aí, lógico, como eu sempre falo. A gente é um ecossistema, são várias pessoas que estão ali pensando, se desenvolvendo para realmente o projeto ser validado, né? E ser concretizado e deixando o cliente sempre no final feliz, né? Então, E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algo nessa tua jornada que tu te arrepende de ter feito? De ter vivido? meu Deus, que pergunta difícil, hein? De ter feito, de ter vivido. Não sei, tu te pergunta, talvez tu digas que não, que tudo valeu a pena, enfim, não quero, né? Eu acho que, na verdade, o que eu diria que eu não fiz. Olha, Né? Na verdade, eu não tive coragem de fazer, na época da faculdade, ainda um intercâmbio. olha Né? só. Então, como eu acho que a gente sempre, ainda mais arquiteto, gosta de buscar de algo diferente, vivenciar, e a gente cada vez mais, nós profissionais, temos que experimentar, vivenciar lugares diferentes. Na época, eu não tive essa coragem de ficar um tempo fora estudando. Né? Ok. Então, eu acho que isso sim. Uma lição Mas, válida essa, né? que eu acho que cada vez mais, né, a gente tem que, em todas as áreas, né, experimentar Com um certeza. pouco o que o mundo vem. E isso te despertou para participar sempre de feiras? Como é que é essa questão da feira? É uma coisa que tu investe, que tu incentiva as pessoas? A Sempre. gente viu que tu fostes com uma pessoa da tua equipe também. Isso aí. Eu acredito que sim, tu comentaste agora, é um investimento alto, né, que a gente está sempre fazendo para ir no mesmo lugar. Né? Então, eu sempre falo, por que não pode mudar, né? Por que essa feira não é um pouco em cada lugar, em cada país, pra gente conhecer outros lugares também, e sempre é no mesmo lugar. Então, é um investimento alto, mas que eu sempre recomendo para os meus colegas arquitetos também. Olha, Valido muito, porque agora que a gente vê uma movimentação de colegas também indo à feira, até então, tipo, a gente era meio que exclusivas indo, né, buscando esse conhecimento. E a gente foi validando através. Então, eu fiz 2 cursos também, que eu esqueci de falar, de área comercial em Milão, 2 vezes. Então, eu me dediquei a estudar espaços comerciais de hotéis, bares e restaurantes, onde foi Olha. realmente depois desse momento que eu fiquei especialista realmente a nível Rio Grande do Sul, até às vezes Brasil, de projetos Brasil e Europa também já temos, né? De espaços de experiência. E desse teu curso, tem alguma dica valiosa que tu pode dar para mim, pro ouvinte, para quem tá aqui atrás das câmeras, que tu aprendeu lá nesse curso? Uma dica, assim, que pode fazer diferença para quem está nos ouvindo. Eu tenho certeza que tu tens. Tem várias. Então, Seriam várias, assim. Então, Se mas for escolhe escolher uma, assim, a cerejinha do né? bolo. Então, Que a pessoa possa colocar em prática aí, que tá na sua casa, que possa inovar na sua empresa, na sua casa, enfim. Essa questão, então, como a gente falou, da experiência, né, das conexões. Então, mais voltados, o meu curso era mais para a parte comercial, não residencial. E de que como tu instigava aquela pessoa. Então, a iluminação, ela é um detalhe muito importante no espaço comercial e todos os elementos que estão acima de 2 metros de altura. Então, assim, se o teu cliente tem... Só um pouquinho, que tu é arquiteta, tu emenda ali, ela, né, às vezes eu tenho que... Só um pouquinho. 2 coisas, então. A iluminação é importante para espaços comerciais, mas na casa também, né? Lógico. Na casa também Com toda gera aquele certeza. conforto. Isso aí. E como é que é o negócio dos 2 metros? Então, se tu Que eu quer não sou arquiteta. potencializar e fazer o teu cliente ficar sempre observando aquele lugar, o teu cliente às vezes não tem tanta condição para
investir em todos os espaços, ou todos os setores do teu ambiente, Ok. tu investe em tudo que seja de 2 metros para cima. Porque a partir do momento que tu vai sentar no lugar, o teu olhar, nós, pessoas, vamos sempre observar para cima, nunca para baixo. A gente nunca vai olhar o piso. O piso, pode deixar o piso que tá lá, no ambiente. Meu Deus. Invista para cima. Faça o teu cliente investir sempre para cima. Então, assim, que é como a gente fez aqui na entrada, na salão do teto, né? Nunca eu diria uma coisa. Eu nunca ia despertar para isso, Fran. Sensacional. Sempre para cima. Então, iluminação e no olhar do seu cliente acima de 2 metros né? para cima, nunca então, para assim, baixo. Não invista em me preocupar em trocar o piso da minha loja. Daqui a pouco eu vou ter que escolher entre trocar o piso e jogar algo diferente de decoração. Na dúvida, escolhe Pra de cima. 2 metros para cima. Né? Essa é uma... Olha, gente, eu tenho certeza que aprendemos uma coisa muito diferente aqui. São, digamos assim, eu sempre falo, são detalhes que a gente aprendeu, que a gente sempre guarda como segredos, né? Vamos estar compartilhando hoje contigo, então, um segredinho. Obrigada. Gente, esse Inspirar Podcast é fantástico, porque justamente a gente conta histórias inspiradoras, mas a gente pega detalhezinhos que a pessoa não costuma contar no dia a dia. Então, aqui a gente gosta de saber o método. Eu gosto de meta, mas pra gente atingir a meta, a gente precisa do método. E o que tu deste aqui pra nós agora foi uma dica de método também, Isso né? aí, é uma isso metodologia, aí, isso é com toda entender, certeza. né? Eliminar o ruído, o que é importante. E eu tenho certeza que a partir de agora vocês, né, e você também vai num espaço e quando tu se sentir... por que eu tô gostando tanto desse ambiente? Tu vai observar e tu pensar, olha esse teto, que diferente. E eu sempre vou lembrar de ti, né? E também construir uma memória afetiva com essa tua informação. Com toda certeza. Porque sempre que a gente recebe uma informação de valor, a gente também se sente simpático a essa informação. No sentido de, nossa, muito obrigada, me sinto grata por isso, né? Construiu algo novo dentro de mim. E como é importante isso. Isso. E a gente vê, então, eu estava agora também na Argentina, agora em fevereiro, e os espaços que a gente foi, todos realmente estavam valorizando o forro. Todos eles. Então, eu até fiz um material sobre isso, né? De como tu pode potencializar através de uma cor, de uma textura, de uma iluminação, de algo suspenso. Algo simples, gente. Não precisa estar investindo muito, né? Então, tinha um espaço que tinha uma pintura diferente, uma cor diferente no forro. Então, que levava o olhar das pessoas para cima. Então, observava as pessoas olhando para cima. Que legal. Elas não sabiam que elas estavam sendo, no seu subconsciente, levadas a observar o forro, né? O espaço superior. Sim. E não no teu olhar, ali de baixo, né? Ou para baixo. Sempre para cima. Incrível, Fran. Nossa, nós teríamos muito assunto. Eu tenho certeza que acho que tu vai voltar aqui para nós falar de mais assuntos específicos. Eu queria te fazer uma pergunta ainda, que para mim ela é bem pertinente. Como que tu lida com as pessoas quando elas não gostam do que tu propôs para elas? Como que tu vês? Porque a gente sabe às vezes, né, que a gente ouve relatos que tu quer fazer um projeto, mas o teu arquiteto daqui a pouco não aconteceu ali o que realmente queria. Como é que tu lida com isso? Como que tu vê isso da parte do arquiteto? Eu acho que quando acontece isso, não é uma culpa do cliente. Ok. Eu acho que é uma culpa da gente mesmo. Porque a gente não, como profissional, não soube buscar, através de um briefing, o que tu queria. Então, fica a dica aí, gente, para você que é profissional, escutar o seu cliente. Escutar e fazer um bom briefing, né? Um bom briefing é fundamental para... Até para evitar retrabalho, né, gente? Quem é Isso que aí. gosta de retrabalho? Nós temos que ser inteligentes e evitar o retrabalho. E o briefing é um bom caminho. É o bom caminho. Então, uma boa conversa, de entender, né, desde a questão financeira, a questão de gostos, de materiais, de volumetria, de tudo que tu gostas, então, através de uma apresentação de imagens, dificilmente tu vai ter esse momento, assim, de descompasso com o teu cliente, né? Porque se aconteceu isso, por alguma coisa tu não entendeu.
Perfeito. Lógico, daqui a pouco ele esqueceu ou tu não perguntou aquele dado bem específico, né? Aham. Mas a gente vai, é um briefing muito profundo, a gente vai desde o que tu mais gosta de fazer, como é que é o teu dia a dia, quando tu acorda, como é que é, E o né? que não gosta também é muito importante, né? Sempre, o que tu não gosta, o que tu jamais tu teria, o que tu jamais tu colocaria, né? Que nem também quando tu vai comer uma maquiagem. Que nem eu não costumo usar batom vermelho ou escuro, né? Então, não adianta nem me oferecer, por exemplo, né? Então, Uhum. vou entrar numa loja, fazer um briefing, como é que tu gosta, né? Da tua maquiagem, mais natural. Então, fica mais fácil de tu oferecer o produto certo pra pessoa. É mais assertivo. Perguntas inteligentes fazem a Como é que é o diferença. teu dia a dia, a tua maquiagem, tua Uhum. rotina? Então, pra ver pra qual lado eu posso te oferecer um produto, né? Uhum. Então, isso serve pra tudo num briefing, ó. Eu como arquiteta e tu como cliente, como também um lojista, né? Vendendo uma maquiagem para um consumidor final. A gente tem que entender como é que é aquela pessoa, como é que ela vai usar aquele produto ou aquele espaço, quando a gente fala de arquitetura, pra gente Uhum. ser assertivo, não perder, tirar o tempo da pessoa, que o tempo é precioso, cada vez mais é. Porque Uhum. imagina fazer um projeto, chegar ali, o cliente não era aquilo que ele queria, ele perdeu o tempo dele, eu perdi meu tempo, ele vai voltar para casa frustrado, né? Aí na expectativa de novo de esperar mais alguns dias para vir uma nova proposta. Uhum. Se daqui a pouco a gente tivesse tirado um tempinho a mais para validar através de um bom briefing. Interessante, sensacional. Fran, muito obrigada pelo teu tempo. E eu queria saber agora, para nós finalizar, se tu tens uma palavra, uma frase que tu gostaria de deixar para o nosso público que está escutando a gente neste momento. Olha, agora, então, acho que pensando assim no contexto que a gente está conversando, né, de buscar experiências, de se qualificar, né, eu acho que seja de qualquer setor que tu atue, né, então, seja numa parte de venda, seja do arquiteto, médico, qualquer área, sempre busque a curiosidade, né? Então, acho que a curiosidade vai te levar muito longe, né? E também buscar sempre se aperfeiçoar naquilo que tu faz e sempre com muito amor e carinho e dedicação. Então, acho que quando a gente faz, né? Seja, como eu falei, em qualquer área, tu atribuindo todos esses elementos, com toda certeza o teu dia a dia vai ser leve, tu vai acordar de bem para ir fazer o que tu ama e tornar a vida das pessoas cada vez que convivem contigo, os teus clientes, seus parceiros, cada vez mais conectados e com mais realização. Uau, tivemos uma aula aqui hoje, hein, gente, de experiência por meio da arquitetura. E Fran, eu sei que tu faz vários projetos no Brasil. Como que as pessoas te encontram? Tu não trabalha só regionalmente, queria que tu explicasse quem quiser se conectar com a Fran, quais são tuas redes sociais, como é que elas fazem para te encontrar. E se for projetos de outros estados, se tu faz? Sim, eu faço. Inclusive, eu tenho alguns clientes que têm franquias. Então, eu cuido dessas franquias. A Runmore e a Medical Sun, né? A Medical Sun vem com um projeto das dealers, então, muito forte, né? Que eu tenho agora projetos em Fortaleza, Manaus, Brasília. Então, todo o Brasil aí, a gente está tendo, então, projetos. Então, esses empresários também são visionários, né? Porque investem na arquitetura como estratégia de experiência para o seu negócio. Então, a arquitetura é uma ferramenta para eles de venda. De vendas. Para suas franquias. E aí vocês têm a flagship, você desenvolve toda a primeira flagship. Isso aí. Flagship a gente chama a primeira loja, né? A loja conceito. A loja conceito. Isso. E depois disso a gente vai replicando essa loja, né? Então, em espaços diferentes, a gente vai replicando o conceito dos materiais, do que a gente quer trazer de experiência. Isso sempre vai ser igual em todos os espaços, né? Então, fica uma questão de harmonia, né? De conexão, de identificação já na hora. Estou dentro da loja tal. Uma coisa importante também, se tiver algo regional muito forte presente, vocês podem usar isso? Vocês analisam? Não, porque como é que nem franquias concessionárias, elas têm que ter o mesmo caráter em qualquer lugar do mundo que elas estejam, para ela fidelizar e tu se conectar com a marca. Eu te entendo, mas eu quero contribuir aqui com uma... No Pará, tem uma cidade, que agora vocês me desculpam que eu não lembro o nome, e lá a Coca-Cola e a Pepsi são azuis.
É algo nesse sentido. Eu já vi esse relato. É no único lugar no mundo que eles mudam a cor da marca, porque a cultura, acho que é do Bumba Meu Boi, é uma coisa assim, é muito forte. Eu achei incrível eu ver as marcas, 2 marcas fortes como essa, se abrirem para isso. Legal. Né? Porque isso Não mostra conhecia. que as coisas não são só Tão quadradas, que rígidas. tem momentos que a regionalização, que seja um símbolo, algo possa se fazer válido nessa análise. Então é algo para pensar, assim. Eu acredito que são contribuições que a gente pode estar aberto. Com toda certeza. Porque eu trabalho com marca, então eu concordo com esse conceito do padrão, mas eu sempre trago isso para os nossos empreendimentos. Conceitos globais, viajo muito também para os nossos empreendimentos urbanos, mas sempre adaptados para a realidade local. E se tiver ali algo muito diferente, a gente aplica, porque isso é valor das pessoas, valor daquele povo, porque gente como a gente. Então as pessoas ali se sentem valorizadas com isso. Com toda certeza. E isso reflete automaticamente no equity, no valor da marca. É incrível, é uma forma de se comunicar, né? Com toda certeza. Ai, desculpa, eu até falei demais, eu acho. Contribuiu com muitas coisas boas. É isso aí, mas Fran, fiquei muito feliz. Compartilha as tuas redes sociais, então. Então, meu Instagram é francele.ferreira. Então, você pode me encontrar lá. O meu site é ffarc.com.br. Então, lá tem um pouquinho dos meus projetos, né? Do meu olhar, do que já foi concretizado um pouquinho. Podem, então, acompanhar nesses 2, então, no site e também no meu Instagram. Perfeito, Fran, muito obrigada. Fiquei muito grata pelas contribuições. Foi realmente uma aula e eu convido você a seguir o Inspicast, a seguir a Fran. Se você tem interesse, eu tenho certeza que ela vai conversar com você no direct, que ela é super receptiva. E se você acha que esse conteúdo possa ser importante e relevante para alguém, ativa o sininho, envia para alguém e siga o nosso canal, porque muitas histórias inspiradoras e metodologias nós vamos estar compartilhando aqui no Inspirar Podcast. Então, até breve, super beijo, fiquem com Deus e eu vou ficar um pouquinho mais aqui conversando com a Fran.